Dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais dramáticas e talvez mais malucas da indústria dos games. Como é que a SEGA, uma empresa que já foi sinônimo de descolado, que chegou a bater de frente e ganhar da Nintendo no seu próprio território, simplesmente sumiu? Como é que ela desapareceu do mercado de consoles? É uma história cheia de reviravoltas. Então fica aí pra gente desvendar os erros, as brigas internas e o legado que, olha, dura até hoje. Então vamos começar do começo. E a história, olha, já começa com uma baita surpresa. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a SEGA não nasceu no Japão. Não mesmo. A jornada começa lá em 1940, em Honolulu, no Havaí. Pois é, com uma empresa chamada Standard Games. Uma empresa americana que fornecia aquelas máquinas de entretenimento para bases militares. Depois de umas fusões e umas mudanças de nome, ela se tornou a SEGA Enterprises. Aí sim, nos anos 70 e 80, ela se tornou a rainha absoluta dos fliperamas, com cada sucesso que gerava mais de 100 milhões de dólares por ano. É muito dinheiro. Mas a virada de chave mesmo, o momento que mudou tudo, foi na Guerra dos 16 bits. A SEGA lançou o Mega Drive, que lá nos Estados Unidos ficou conhecido como Genesis, e sob a liderança de um cara simplesmente genial, o Tom Kalinske, CEO da SEGA da América, eles foram pra cima da Nintendo com tudo, sem medo. A campanha de marketing era agressiva, era jovem, era inesquecível. E tinha aquele slogan que definiu uma geração inteira: Genesis does what Nintendo don't. O Genesis faz o que a Nintendo não faz. Que provocação! E funcionou? Funcionou é pouco. Foi espetacular. Pensa só, no auge, ali entre 92 e 94, a SEGA chegou a abocanhar 65% do mercado americano de 16 bits. É um domínio absurdo. Eles ganharam da Nintendo por 4 natais seguidos, vendendo mais de 18 milhões de consoles só nos Estados Unidos. A SEGA estava no topo do mundo, não tinha pra ninguém. Beleza, mas vamos à parte técnica. Por que isso aconteceu? O que o Genesis tinha de tão especial? Bom, o segredo estava no processador. Ele tinha um Motorola 68000 rodando a 7.6 MHz. Isso é mais que o dobro da velocidade do processador do Super Nintendo. Essa velocidade extra, que eles chamavam no marketing de Blast Processing, era o que tornava o console perfeito para trazer aquela experiência rápida e frenética dos arcades, tipo o Streets of Rage para dentro de casa. Já o SNES, por outro lado, tinha suas vantagens. Tinha mais memória RAM e conseguia exibir muito mais cores na tela. Isso era ótimo para jogos com gráficos mais detalhados e para efeitos como o Mode 7, sabe? Cada um com seu ponto forte. Olha só, a gente está bem no auge da SEGA, no topo do mundo. E se essa viagem no tempo está sendo legal, por favor, não esqueça de compartilhar o canal e dar aquele like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias. Mas é bem aqui, no topo, que a tragédia começa a se desenhar. Porque todo esse sucesso nos Estados Unidos, em vez de unir a empresa, criou um racha profundo e fatal. De um lado, a SEGA da América, super ousada, inovadora. Do outro, a SEGA do Japão, bem mais conservadora, desconfiada. E por quê? Bom, o Japão viu o negócio principal deles, os arcades, como a alma da empresa. Console doméstico, isso era secundário. Já a SEGA da América, ela sacou que o futuro era a sala de estar das pessoas. Essa diferença de visão, essa inveja do sucesso americano, criou uma verdadeira guerra civil que começou a sabotar a empresa por dentro. E essa guerra interna, claro, levou a decisões catastróficas. O primeiro grande erro, o 32X. A SEGA do Japão forçou a América a lançar esse acessório bizarro. Era para ser uma ponte para a geração 32 bits, mas era uma ponte que não levava a lugar nenhum. Pior, ele foi anunciado junto com o Saturno. Ou seja, ele já nasceu obsoleto. Vendeu míseras 665 mil unidades. Queimou a confiança de quem apostou na marca. E esse foi só o primeiro de 2 golpes fatais que vieram em sequência. Aí veio o que a gente pode chamar de golpe de misericórdia. Em maio de 95, a SEGA do Japão simplesmente ordenou em lançamento surpresa do Saturno nos Estados Unidos, meses antes do esperado. O resultado? Um desastre. O console chegou custando $399, um preço altíssimo. Só tinha 30 mil unidades no país inteiro. E os lojistas? Ficaram furiosos. Aí, meses depois, chega a Sony com o PlayStation. $100 mais barato, com 1 milhão de unidades prontas. Foi um massacre estratégico. Não teve nem chance. Mas a SEGA não desistiu. Ela tentou uma última e heróica cartada. O Dreamcast, lançado em 99, era uma máquina fantástica, poderoso, inovador. Já vinha com um modem para jogar online de fábrica. O lançamento foi um recorde. Parecia que a redenção tinha chegado.
Só que tinha uma sombra crescendo no horizonte, uma sombra gigantesca com o logo do PlayStation 2. A expectativa em cima do console da Sony foi tão avassaladora que simplesmente paralisou o mercado. E vamos para a análise técnica final. O Dreamcast era potente, não se engane, ele era capaz de processar ali entre 3 a 7 milhões de polígonos por segundo. Mas o PlayStation 2, com aquele Emotion Engine, era uma besta fera, processando de 7 a 16 milhões de polígonos e, o mais importante, ele também era um tocador de DVD. Numa época em que um aparelho de DVD custava caro, o PS2 oferecia um videogame de nova geração e um home theater, tudo numa caixa só. A Sega simplesmente não tinha como competir com isso. E então, veio a data fatídica. Em 31 de março de 2001, a Sega anunciou oficialmente que estava saindo do negócio de fabricação de consoles. O sonho tinha acabado. Essa decisão, claro, não veio do nada. A empresa já vinha de 5 anos seguidos de perdas. Só no ano fiscal de 2001, o prejuízo foi de 51,7 bilhões de ienes. Isso na época dava uns 417 milhões de dólares. Era um rombo financeiro simplesmente insustentável. Mas a Sega não morreu. E aqui vem um dos movimentos mais inteligentes de toda a sua história. Ela se reinventou. Decidiu parar de fabricar o hardware para focar no que ela sempre fez de melhor: o software, os jogos. E foi aí que a gente viu o que parecia impensável acontecer. O Sonic correndo num console da Nintendo, da Sony, da Microsoft. Eles sobreviveram. E muito bem, em território inimigo. Então, qual é a moral da história? O que a gente aprende com tudo isso? A queda da Sega pode ser resumida em 3 grandes lições. Primeiro, um conflito interno destrutivo que sabotou a empresa de dentro para fora. Segundo, uma sequência de estratégias de hardware completamente desastrosas. E terceiro, uma competição implacável que não perdoou um único erro. E agora uma curiosidade simplesmente incrível que só poderia ter acontecido aqui, no Brasil. Graças à parceria com a Tectoy, a Sega teve uma sobrevida que não existiu em nenhum outro lugar do mundo. A Tectoy vendeu mais de 8 milhões de Master Systems e 3 milhões de Mega Drives por aqui, mantendo os consoles em produção por décadas, muito depois deles terem sumido do resto do planeta. É uma prova do carinho que o brasileiro tem por essa marca. No final das contas, se a gente for olhar só os números frios, as vendas totais de todos os consoles da Sega somados não chegam nem perto do que só o Nintendinho vendeu. Mas o legado da Sega vai muito além dos números. Sua criatividade, aquela atitude rebelde, sua inovação, seus jogos icônicos, tudo isso deixou uma marca imortal na cultura dos games. O hardware se foi, mas a magia permanece. E aí, o que se acha de toda essa trajetória da Sega? Qual é o seu jogo ou console favorito da marca? Dê sua opinião aí nos comentários. A gente se vê na próxima análise.